sem precisar de ordem judicial. O Estado executa seus atos diretamente, usa a força diante do particular, sem precisar de ordem judicial. Vamos dar um exemplo concreto no caso. Vamos imaginar eu, Eduardo, com um estabelecimento comercial. Vamos imaginar que eu vendo salgados nesse estabelecimento comercial. Eu vendo coxinha, eu vendo quibe, eu vendo cocrete, tudo, ó, cocrete, hein? Vendo qualquer coisa. Salgados, enfim, pastéis. Só que eu uso a mesma teoria do rapaz da feira, sabe? Aquele óleo antigo, aquele óleo quando joga lá o pastel para fritar, ele não faz nenhuma bolinha, diferente quando a gente frita em casa, sabe? O pastel mergulha ali no óleo, faz blum, né? Não faz uma bolinha. Então, mais ou menos assim, nesse sentido. Eu tinha óleo lá vencido, não armazenava corretamente os produtos, os alimentos, não colocava a temperatura, né, ideal para conservar o alimento, então poderia vender comida estragada e, enfim, causar doenças às pessoas ou causar mal-estar aos consumidores. A vigilância sanitária, chegando no meu estabelecimento, percebendo esta ocorrência, esse desrespeito às normas da vigilância sanitária, foi e lacrou o meu estabelecimento. Daí eu pergunto, pode a vigilância sanitária, sem ordem judicial, lacrar o meu estabelecimento? A resposta, pode. Sem ordem judicial, professor? Sem ordem judicial. Por quê? Porque ela goza do atributo. O ato administrativo que ela realiza goza do atributo da executoriedade. Para finalizar nossa aula, nós falamos, então, dos privilégios do ato administrativo, são os atributos, e agora nós vamos falar dos deveres do ato administrativo, rapidamente. A administração, ao mesmo tempo que tem esses poderes extraordinários, tem deveres também. E os deveres da administração se resumem ao cumprimento estrito da lei. O ato administrativo, para ser válido, para ser legal, precisa cumprir exatamente o que a lei determina. Por quê? Porque o interesse público é indisponível. De um lado, a administração tem poderes, e do outro, ela tem deveres. Este é o regime jurídico do ato administrativo. Esta é a peculiaridade que o ato administrativo tem, que os demais atos jurídicos não têm. Supremacia através dos atributos e deveres através da indisponibilidade do interesse público. Isso era o tema do programa de hoje, e estamos, então, encerrando o tema com um recado. No próximo bloco, nós vamos tratar, então, das dúvidas que os ouvintes, dos telespectadores, tiveram a respeito do tema do dia. Até então, daqui a pouquinho, no próximo bloco. Estamos iniciando o segundo bloco do nosso programa. E começamos esse segundo bloco com o quadro Pergunte ao Professor. Vamos, então, à primeira pergunta. Professor, todo ato jurídico realizado pela administração pública é um ato administrativo? Essa é uma pergunta interessantíssima. E é uma pergunta que tem uma incidência muito boa em prova da OAB. Todo ato administrativo, todo ato realizado, todo ato jurídico realizado pela administração é um ato administrativo? A administração, ela realiza vários tipos de atos. Ela pode realizar, por exemplo, atos materiais, que não são nem atos jurídicos, mas ela realiza atos como, por exemplo, a mera execução de um serviço público. Como, por exemplo, um médico operando o paciente. Isso é um ato jurídico, professor? Não, isso não é um ato jurídico. Isso é um ato material da administração pública. Então, logo de cara, já percebemos, logo de início, já percebemos, nem todo ato realizado pela administração é ato administrativo, né? Por exemplo,
estes atos materiais, ou chamados também atos de gestão, né, onde a administração só presta um serviço público, ele não é um ato administrativo, ele não é um ato jurídico, é um mero desenvolvimento de uma atividade. Então, não é ato administrativo. Logo, nem todo ato realizado pela administração é um ato administrativo. Excluímos já os atos materiais da administração pública. Agora vamos analisar os atos jurídicos que a administração realiza. Nós sabemos que nem todo ato jurídico é um ato administrativo, como, por exemplo, a compra e venda. Geralmente é um ato realizado pelas pessoas de direito privado, pelos indivíduos, quando um compra a casa do outro, por exemplo. Isso não é ato administrativo, mas não porque não foi a administração que realizou. Este não é um ato administrativo, porque este é um ato de direito privado. Este é um ato regido por norma de direito civil, norma que coloca as partes em pé de igualdade. A administração pública também pode fazer compra e venda. Quando a administração, então, faz compra e venda, ela está sendo regida não pelo direito do Estado, não pelo direito administrativo, não pela norma que regula as relações estatais, mas ela está sendo regida, sim, pela norma que regula as relações individuais, pelo direito privado. Quando a administração realiza um ato regido pelo direito privado, mesmo sendo ela a administração, ela se coloca em posição de igualdade e não em supremacia, como exige, como concede a norma de direito público. Quando a administração, portanto, realiza um ato jurídico regido pelo direito privado, está em pé de igualdade. Se ela está em pé de igualdade, significa que este ato não é um ato administrativo. Como é que nós chamamos esse ato, professor? Nós chamamos de ato da administração. Por quê? Porque este ato não é administrativo, porque não usa o regime jurídico dos atos administrativos. Lembrando aqui rapidinho, regime dos atos administrativos, regime jurídico, vem com uma carga de poder extraordinário, que é a supremacia do interesse público sobre o interesse privado. E uma carga de deveres extraordinários, que é o princípio da indisponibilidade do interesse público pela administração. Quando a administração pública, por exemplo, desapropria alguém, desapropria o cidadão, veja, ela não está realizando a compra e venda. Quando a administração desapropria, ela está impondo uma obrigação. Saia de sua casa, eu vou lhe indenizar, mas saia da sua casa. Eu preciso do imóvel para o interesse público. Veja como é diferente a relação. Quando ela realiza a compra e venda de um imóvel, ela está realizando um ato da administração. Quando ela realiza a desapropriação, ou seja, uma carga impositiva, saia de sua casa, eu preciso de sua casa, o interesse público requer a sua casa, vou lhe indenizar, mas sai agora, eu preciso de sua casa, ela está realizando um ato de império, um ato que cria a obrigação independentemente do consentimento do administrado, portanto, ela está realizando um ato administrativo. Dos atos que a administração podem realizar, que a administração, pode realizar, nós temos então ato administrativo, norma de direito público, supremacia e indisponibilidade. Atos da administração, um ato que a administração realiza, porém, um ato regido pelo direito privado. Ela não tem supremacia, ela está em posição de igualdade. E nós temos os atos de gestão, a mera administração de bens públicos, a prestação de um serviço público, que não necessariamente seria até um ato jurídico. Pode ser quando a administração negocia, por exemplo, um contrato com um particular, mas não necessariamente é um ato jurídico.